Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Gente, vocês vão pegar lá o 5.3, eu acho que é página... Deixa eu ver. Não sei se é página 16. Página 16 para vocês. Dá uma olhadinha. Oi. Oi. Olá. Oi. Gente, olha, hoje de manhã eu já dei uma olhadinha na avaliação da segunda semana. Foi um caos, tá? Foi um caos, vocês foram muito mal. Eu até fiquei assim, meio surpresa com a coisa. Assim, muito mal mesmo. E era um conteúdo muito simples. E assim, não houve questões canceladas nessa até o momento, porque assim, todas tinham resolução, tá? Alguma delas foram questões que já foram feitas na quarta-feira, aquela do menos raiz de 3, mais raiz de 3, sei lá, não lembro, uma coisa assim. Então, voltando a explicar para vocês, não façam essas avaliações, vamos supor, hoje é a terceira semana. Hoje você tem mais uma avaliação para fazer. Não façam agora. Espera, vai fazer demonstre seus conhecimentos, as tarefas, para depois vocês fazerem a atividade avaliativa. Por quê? Porque depois que mandou, já não tem jeito mais, tá? E eu não consigo ver, eu não tenho acesso, eu só tenho acesso a elas quando fecha. Vamos supor, fechou o sistema, acabou, deu horário, aí eu consigo ver, senão eu não consigo ver mais, tá? Hoje de manhã eu dei uma olhadinha em algumas provas só. E eu fiquei surpresa, porque a questão que vocês mais erraram foi a questão número 1. A questão número 1. Eu não acreditei. Eu não acreditei a hora que eu vi aquilo lá, porque olha só, quer ver? Eu vou até compartilhar a questão número 1 para a gente falar nela, para a gente poder começar a matéria de hoje. Ouvi, é assim, ó, como é que vê a nota? A nota de bimestre de vocês é pelo Galileu. Então, assim, a P1 que vocês fizeram na primeira semana vai estar lá no Galileu. Agora, a partir da segunda semana, essas notas eu vou estar enviando para vocês. Por quê? Porque é assim, ó, como vocês vão fazer uma prova toda semana, não tem como colocar no Galileu todas essas provas. Então, vai juntar assim, semana 2, 3 e 4. Junta todo mundo, faz uma média e lança no Galileu. Depois, semana 4, 5, 6, junta tudo e lança no Galileu. Mas eu vou mandar. Como eu mandei as da P1, eu vou fazer a mesma coisa hoje, eu vou mandar também a da P2, a da semana 2, para vocês terem aí. Então, tudo que for de matemática, eu vou mandar a prova, eu vou mandar a correção, vou mandar um número de acertos, tudo para vocês, eu vou mandar pela Agenda Edu, e aí vocês vão controlando. Tá? E aí vocês conseguem saber se vocês ficaram de recuperação, se não ficou, se tirou nota baixa, onde é que foi que errou, vocês conseguem saber, tá? Quer ver? Tem alguém me perguntando alguma... Ah, tá. Tá, das atividades, então, Vi, foi aquilo que eu te disse, eu vou mandar para vocês, tá? Como eu mandei a outra ontem, eu vou mandar dessa aqui hoje, ou melhor, da segunda semana eu já vou mandar hoje, na hora do período da tarde eu já envio para vocês. Quer ver? Vou pegar ela aqui. Cadê? Aqui. Aqui. Peraí, aqui. Olha só. Essa aqui é a questão. Quer ver? Deixa eu aumentar. Deixa eu aumentar. Tá. Deixa eu apagar isso aqui. Gente, essa aqui era a questão que vocês mais erraram, foram esta daqui. Certo ou não? Certo? Foi essa, não foi? Foi, né? Ó. Tá? Foi essa questão aqui.
Deixa eu pegar o enunciado da questão, quer ver? Deixa eu baixar ela aqui. Eu vou interromper e vou compartilhar ela grande, senão vocês não conseguem ver. Espera aí. Vai sumir a fotinha de vocês, senão vocês não vão... Pronto. E aí eu vou aumentar aqui para vocês verem essa questão. Ó. Pronto. Olha lá. Essa foi a dita cuja. Novamente, não é para riscar a tela. Não é porque eu não vou perder tempo desativando lá, porque senão a gente tem pouco tempo e a matéria hoje é longa. Então, assim, vamos parar com essas bobeiras de ficar riscando a tela, porque, olha, gente, foi essa aqui, tá? Teve aluno que errou isso aqui que eu não acreditei, tá? Então, ele fala assim, que você tem uma área de lazer retangular de 14 metros ao quadrado. Aí, ele fala assim, ó, a área ela vai ser ampliada, vai haver uma ampliação de área. Peraí que vai estar falhando, porque eu estou levantando aqui, que está acabando a bateria, eu tenho que carregar. Vou mudar de lugar, peraí. Pronto. Pronto. Então, essa área aí, ela vai ser ampliada, tá? E aí ele fala assim, que ela vai ser ampliada 1 metro no comprimento e reduzida 1 metro em sua largura. Gente, desde que eu comecei a dar aula para vocês, eu sempre falei para vocês, olha, a primeira coisa você analisa, para depois você fazer uma interpretação dela e depois você responder. Por quê? Porque muitas vezes em matemática, você só analisando, você não precisa fazer conta. E essa questão era uma delas, tá? Então, eu tenho certeza que teve gente que fez cálculos mirabolantes para chegar na resposta nesse exercício e não chegou, né? Ou caiu em fração, ou caiu em número decimal e não chegou, tá? E, na verdade, não precisava fazer nada daquilo. Ele só estava te dando, na verdade, ele estava te dando uma orientação de que era uma área de lazer. Então, ele fez assim, ó. Era uma área de lazer retangular. Então, a gente já sabe, no próprio desenho já mostra, ela era uma área de lazer retangular. Ó. Então, ele fala que ele tem 14 metros ao quadrado a área. 14 metros ao quadrado. Se é um retângulo, a gente sabe que é base vezes altura. Base vezes altura, tá? Não existe outra coisa para retângulo, tá? Então, se é 14, você tem duas possibilidades de número. Ou vai ser 7 vezes 2, que vai dar 14, ou vai ser 14 vezes 1, que vai dar 14. Você não tem outra possibilidade. A possibilidade que você tem são essas duas aqui, ó. Você não tem outra possibilidade, tá? Aí você vem aqui, põe 14. 14, e aqui você põe 1. Tá? Aí ele fala, ó, foi ampliada 1 metro no seu comprimento. Comprimento é essa parte maior, então mais 1. E ela foi reduzida 1 metro em sua largura, menos 1 aqui. Olha o que vai acontecer com essa área. Essa área, ela vai passar a ter 15, e na lateral, ela vai passar a ter 0. Não existe comprimento, altura, 0. Não existe nada de 0. Então, quer dizer que, ó, isso aqui, ó, não pode. Então, 14 vezes 1 não pode ser 14 vezes 1. Então, a possibilidade que você tem, ou seja, a única possibilidade, é que é o 7 vezes o 2. 7 vezes 2 não tem outra possibilidade. Então, sua área retangular é 7 por 2. Aí ele fala que ele aumentou um comprimento, aumentou 1 metro no comprimento, mais 1. Ou seja, passou a ser 8. E ele reduziu 1 metro na sua largura, menos 1. Passou a ser 1. Aí ele fala, quais as novas dimensões desse espaço? Quais as novas dimensões? 8 e 1. Acabou o exercício. Aí você fala, nossa, professora, mais de 14 metros. Em nenhum momento ele falou para você que a área de lazer, ela ainda continuou com 14 metros ao quadrado. Ele não falou isso. Ele falou que era uma área de lazer retangular que tinha 14 metros ao quadrado. De 14 metros ao quadrado. Não falou que depois que ele sofreu as mudanças, ela continuou com a mesma área. Certo?
Não falou, ela não te deu essa informação. Se ele tivesse te dado essa informação, aí sim você continuaria com aqui dentro 14, aí teria que fazer outra coisa, mas nesse caso não foi. Então, qual é a resposta? Comprimento 8, aí largura 1, acabou. Era só isso esse exercício. Dúvidas aí, gente? Dúvidas aí? Dúvidas? Pode ver que ele mesmo fala, ó. Quais as novas dimensões desse espaço? Ó, em nenhum momento ele fala qual é a área desse espaço, qual é a nova área, nada disso. Ó. Manteve a mesma área, ele não fala. Então, o segredo em matemática, muitas vezes, é o quê? É a interpretação, tá? Então, muitas vezes, interpretar é mais importante do que você resolver propriamente dito a conta, tá? Então, esse foi o que vocês mais erraram, foram esse aqui, 8 e 1, tá? E aí teve alguns alunos que ainda errou aquele que a gente fez na aula passada. Então, voltando, não faça, vamos supor, tem aula hoje, não vai responder aquela prova hoje, deixa para responder mais para o final da semana, tenta fazer os exercícios, dá uma olhada para ver onde tem dúvida, e aí na quarta-feira, que a gente tem outra live, vamos tirar as dúvidas dos demonstros, seus conhecimentos, das tarefas, para depois fazer atividade avaliativa, para não acontecer como aconteceu nessa, tá? Alguma pergunta até aí, gente? Agora nós vamos pegar o conteúdo dessa semana, tá? Que é a terceira semana, tá? Lembrando que a resposta dessa avaliação, ou seja, dessa segunda semana aqui, à tarde eu vou postar elas para vocês, tá? Então, à tarde vocês receberão essa resposta dessa prova aqui com tudo resolvidinho para vocês. Tá? E se tiver alguma dúvida, vocês me falem depois. Eu vou pegar agora da aula de hoje. Vou interromper aqui e vou pegar o que a gente precisa. Tá? Cadê? Onde estar? Não. Já era para eu ter pego isso. Espera aí, terceira aqui. Pronto. Olha lá. Pronto. Deixa eu aumentar isso aqui. Espera aí. Só voltar aqui. Tem que ter umas barrinhas aqui, seu compartimento. Espera aí só um pouquinho, que não foi, a tela não foi. Pronto. Pronto. Gente, olha lá, terceira semana, página 16. Tá lá na página 16, tá? Aí quem tiver alguma dúvida me pergunte, igual vocês sempre fazem, não deixa passar, tá? Tem uma barrinha pretinha aí que é do Zoom. Pronto, vamos lá. Chegamos na equação completa. Então, o que que a gente sabe dessa história toda aí de equações? Que, se você tiver... Vamos lá, deixa eu só mudar a cor da caneta, porque essa aqui... Se o áudio falhar, gente, o áudio tá falhando, eu tô sem fone, e o fone tá dando interferência ao meu. Então, vamos lá. O que que vocês aprenderam na semana passada? Que se você tem A e C, A e B, se você tem o valor do A e o valor do B, para você resolver isso aqui, você faz através de fatoração. Você vai fatorar. Se você tem A e C, você faz direto, tá? No nosso caso aqui, a gente tem duas equações. Essas duas equações, elas são completas, tá? Ela tem valor de A, valor de B e valor de C. Só que, na verdade, do jeito que elas estão aqui, elas são expressões, elas não são equações. Aí, na apostila de vocês, na página 16, ele mantém ela como expressão. Pode ver que ele não iguala a zero. Tá? Eu vou igualar a zero aqui para a gente poder resolver, porque aí ela não está resolvida, ela só está fatorada. Tá? Então, primeira coisa, transforma em equação. Então, igual a zero. Ó, igual a zero. Pronto. Transformei em equação as duas. Depois que eu transformei em equação, eu preciso ver se isso aqui, se essas equações, elas fazem parte do quadrado do trinômio, ou melhor, do trinômio do quadrado perfeito,
tá? O que significa isso? Trinômio do quadrado perfeito. Eu tenho 3 elementos, ou seja, A, B e C, e eles são perfeitos. O que significa ser perfeitos? Eles têm raízes, tá? Então, vamos analisar se ele é do trinômio. Então, primeira coisa, analisa. Olha lá, para ver se ele faz parte do trinômio do quadrado perfeito. Então, primeiro, analisar. Vamos lá. Para saber se ele é trinômio do quadrado perfeito, você vai usar o A e você vai usar o C. Por quê? Aí você fala, mas e o B? O B, ele é uma união do A e do C. Pode ver que lá nos produtos notáveis, o que você fazia? A ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, quem comanda a história toda é o A e o B. Por quê? Porque eles se repetem aqui, ó. Então, o B, coitadinho, o B ele é uma união do A e uma união do C, tá? Então, para a gente saber se ele é um quadrado do trinômio perfeito, eu vou olhar o A e vou olhar o C. Aí você olha o A. Olha o A aqui. Esse é o A e esse é o C. Para saber se ele é do quadrado perfeito, esses números precisam ter raízes. Então, você vem aqui, ó. Raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é x. Por quê? Eu tenho expoente 2 e eu tenho índice 2. 2 e 2, ó, sobra x. Pronto. Ele tem raiz. Aí você vem aqui no C, ó o C. O C é o número 25. 25 tem raiz, ó, exata, é 5. Ó lá, opa, ele faz parte do quadrado perfeito. Por quê? Porque ele tem valor de raiz, o A e o C. Agora eu preciso analisar o sinal. Agora você usa o B. Você vem aqui e pega o sinal do B. O B é mais, então mais. Fecha com o sinal de fatoração, que é os parênteses, eleva ao quadrado, porque a equação do segundo grau ela vem de uma multiplicação de produtos, igual a zero. Olha lá, tá? Vamos fazer a mesma coisa que do outro lado antes da gente resolver. Vou parar aqui. Ó. Vamos fazer aqui. Olha lá. Eu tenho aqui novamente uma equação completa, tá? Preciso saber se ela é do trinômio do quadrado perfeito. Se ela é do quadrado perfeito, ela vai ter que ter raiz o número A, o A e o C. São esses dois. Aí você vem aqui. Raiz quadrada do número 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Aí você vai para o 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Olha lá. Então, ele faz parte do trinômio do quadrado perfeito. Agora, você pega o sinal. O sinal que você vai pegar é sempre o sinal do B. Olha lá, o B é mais, então mais. Fecha, que é o sinal de fatoração, eleva ao quadrado, porque vem produto, igual a zero. Fatorei a equação do segundo grau, desde que ela seja do quadrado perfeito. Se ela pertencer aos quadrados perfeitos, ao trinômio do quadrado perfeito, eu faço a fatoração dessa maneira. Agora eu preciso resolver isso aí. Olha o que vai acontecer agora. X mais 5 vai ser igual. Se eu tenho expoente 2, o inverso de 2, expoente 2 é raiz quadrada. Então, raiz quadrada de zero. Olha lá. Eu tenho x mais 5 igual. O zero, ele não é nem mais e nem menos. Então, quando a raiz ela é raiz zero, de raiz de zero, não vai ter mais zero e menos zero, porque o zero é nulo. Então, você vai ter só o zero, tá? Então, eu sei que nesse caso, x vai ser igual a menos 5. Opa. Deixa eu apagar esse risco aqui. Olha lá, x vai ser igual a menos 5, tá? Solução. Menos 5. Acabou, tá? Voltando. Pego a raiz do A, ó lá, raiz do A, ó quem é. Raiz do C, ó quem é o 5. O sinal vai ser sempre o sinal do B, ó lá. Quadrado, porque é fatoração, multiplicação de polinômios, quadrado. Então, x mais 5, o 2, que é expoente, ele vira raiz. Ó, raiz. Tá aqui onde está passando a setinha. Eu tenho x mais 5, raiz quadrada do zero é zero.
O zero, ele não é nem positivo e nem negativo, ele é zero, ele não tem sinal, ele é nulo, zero. Então, x mais 5 igual a zero, cair numa equação do quê? De primeiro grau simples. Se eu tenho mais 5, ele vai como menos 5. Então, x é igual a menos 5. Acabou. Ele só tem um resultado. Você vai perceber isso quando você usar a Bhaskara. Acabou. Não tem mais o que fazer. Nesse outro exemplo, é a mesma coisa. Ó, 2x e vai ser igual. Deixa eu fazer mais 6 aqui. E vai ser igual. O 2, expoente vira raiz. Ó, raiz do número 0. A gente sabe que não tem raiz. É 0, né? Então, 2x mais 6 igual a 0. 2x vai ser igual a menos 6. Equação do primeiro grau. X vai ser igual a menos 6 dividido por 2. X igual a menos 3. Olha lá. Novamente, a solução é uma solução de um único resultado, que é o menos 3. Ó, ó, tá? Então, lembrando, toda vez que for um trinômio do quadrado perfeito, e esse trinômio tiver igual a zero, significa que na solução você vai ter um único resultado só, ó, um único resultado. Certo? Até alguma dúvida até aí? Não. Aí eu vou para o próximo. Se tiver dúvida, me perguntem, meu povo. Não deixe passar. Olha lá, já mudou. Ó. Tá vendo? Então, primeira coisa, analisa para ver se é um trinômio do quadrado perfeito. Tem que analisar, tá? Então, você olha lá. Para analisar, você sempre olha o A e o C. Aí você olha. O A. X ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é x. Pronto, ele tem raiz. Aí você vai olhar o B. O B. X ao quadrado, ou melhor, raiz de 81. Você tem? É 9. Ó lá, x e 9. Agora, você vai pôr o sinalzinho entre os elementos. O sinal é de quem? Do B. Ó, mais. Fecho, fecho. Eleva ao quadrado, igual a 100. Olha lá. Então, x mais 9 vai ser igual a raiz quadrada do número 100. Olha lá. Ele é expoente, inverso, vira raiz. Então, eu tenho x mais 9, que é igual. Raiz quadrada de 100, 10. Mais e menos 10. Ó, mudou a história. Tá vendo? Tipo, mudou a história. Diferente do de cima. Olha lá o de cima. O de cima era 0. 0, ó, 0. O 0 ele não é nem positivo e nem negativo. Por isso eu não coloquei o mais e menos. Aqui embaixo, não, ó. É 100. 100, ele não é nulo. Tá? Por isso eu coloco mais e menos. Então, agora eu tenho as duas respostas. Primeira resposta. Vamos por a primeira resposta. X mais 9, que vai ser igual mais 10. Então, x vai ser igual mais 10 com menos 9. X vai ser igual a 1 positivo. Deixa eu arrumar aqui, se não ficou muito triste. 1 positivo aí, eu tenho aqui, ó. 1 positivo. Agora eu vou para a segunda resposta. Vou pôr ela aqui do lado. A segunda resposta já é o 10 negativo. Então, eu vou ter x mais 9 igual ao menos 10. X vai ser igual a menos 10. Ó, se eu tenho mais, vai como menos 9. X vai ser igual a menos 19. Solução. Menos 19 e 1. Olha lá, resolvi. Tá? Então, já sabe, quando eu tenho raiz 0, raiz quadrada de 0, ó lá, eu só tenho um resultado. Ó, um resultado, tá? Porque o 0, ele não é nem positivo e nem negativo, ele é nulo. Agora, olha o de baixo. O de baixo eu tenho 100. 100 tem raiz exata, ó. 100 tem raiz exata, então, eu tenho mais e o menos, ó. Tá? Então, eu tenho um resultado que é o mais e com outro resultado que é o menos. Tá? Vamos fazer mais esse para a gente entrar no que importa, ali embaixo. Então, eu tenho outro exemplo aqui, ó.
Mesma coisa. Primeira coisa, analisa se ele é trinômio do quadrado perfeito. Então, raiz do número 4 você tem. Ó, raiz do número 4 você tem. E você também tem raiz do número 9 e também tem raiz do 36. Então, ele está todo bonitinho para você, tá? Então, você tem aqui, ó. 4x ao quadrado. Deixa eu apagar esse raiz aqui por 36, vocês vão se confundir. Pronto. 4x ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Pronto. Ó o sinal agora, quem é? É o menos, ó. Sinalzinho do B, menos. Raiz quadrada do 9, 3. Indico por sinal de fatoração, que é os parênteses, e elevo ao quadrado, porque a equação de segundo grau, ela vem de uma multiplicação de produtos. Igual a 36. Olha lá. 2x vai ser igual. Se eu tenho 2, o inverso de potência... Ai, meu Deus, esqueci do... Oi. Oi. Alguma pergunta? Matheus, alguma pergunta, Matheus? Aí eu tenho menos 3, eu tinha esquecido dele, que vai ser igual a raiz do 36. Então, 2x menos 3, que vai ser igual. Raiz de 36 tem raiz exata, não é nula, então, mais e menos os 6. Então, eu tenho dois resultados. Vamos para o primeiro. Vou pôr uma setinha aqui para o primeiro. 2x menos 3, que vai ser igual ao mais 6. 2x igual a mais 6. Ó, se eu tenho menos, vai como mais 3. 2x vai ser igual a 9. X vai ser igual a 9 dividido por 2. Cheguei no primeiro resultado. Agora eu preciso do segundo resultado. O segundo resultado agora é com negativo. Então, eu tenho a mesma coisa, só que com número negativo. 2x. Olha aqui, vou subir a tela. Ó. 2x menos 3, que é igual agora o menos 6. 2x vai ser igual a menos 6 mais 3. 2x vai ser igual, devo 6 e pago 3, fico devendo 3. X vai ser igual a menos 3 sobre 2. Acabou. Solução. Menos 3 sobre 2 e 9 sobre 2. Olha lá. Alguma pergunta até aí? Ó, então vamos voltar. Vamos relembrar algumas coisas, tá? Não vou apagar nada. Ah, professora, eu estou anotando. Depois você pega lá no Moodle o que eles vão colocar lá. Vou voltar aqui, ó, para a gente esclarecer algumas dúvidas. Então, voltando aqui. Primeira coisa, analiso para ver se ele é um trinômio do quadrado perfeito. Sempre primeiro analiso para ver se ele é um trinômio. Deixa eu apagar aqui. Ó, analisa. O que é analisar o trinômio do quadrado perfeito? Você analisa para ver se esse primeiro elemento tem raiz e se o C tem raiz. Ó, os dois têm raiz. Se os dois têm raiz, então ele faz parte do trinômio do quadrado perfeito. Olha lá, e aí você consegue fatorar e resolver, tá? Então, a primeira coisa é analisar isso. Então, lembrando, x ao quadrado, raiz de x ao quadrado é x, raiz de 25 é 5. Olha lá, fatorei. O sinal que vai entre os fatores é sempre o sinal do B. Lembrando que o B, ó, esse resultado do B, aqui, ó, esse 10x, ele não serve para você. A única coisa que você usa dele é o sinal e não o número. Por quê? Porque esse elemento C, ele é uma união de A, ou melhor, esse elemento B, ele é uma união de A com C, tá? Então, ele não serve para você. A única coisa que serve para você é o sinal dele. Olha lá, certo? O número, que é o expoente, ele vira raiz, operação inversa. O zero, ele é um número nulo, não tem mais e menos. Por isso,
Na equação, só se obtém uma solução só, uma raiz só, que é o menos 5. Aqui é a mesma coisa, igual a zero. Olha lá, tá? Igual a zero. Tenho raiz do 4, ó. Tenho raiz do 36, olha lá. Sinal do mais, é o B. Olha lá, o sinalzinho do B. Faço o mesmo processo. O 2, que é expoente, ele vira o quê? Raiz, ó. Raiz, o zero ele não é mais e não é menos, ele é zero. Ó, ele aqui, ó, e aí resolve igual uma equação do primeiro grau simplesinha, ó, tá? Então, uma única solução também, tá? Diferente do outro caso. Ó o outro caso aqui. Também continuo tendo um trinômio do quadrado perfeito, só que esse trinômio do quadrado perfeito, agora ele não é igual a zero, ele é igual a 100. Aqui eu tenho igual a 100 e aqui eu tenho igual a 36. Poderia ser qualquer outro número. O que vai servir para você aí é você ver se ele é do quadrado ou não. Perfeito. Então, x ao quadrado, x, raiz quadrada de 81, 9. Então, você sabe que ele faz parte do trinômio do quadrado perfeito. Olha lá, faz a fatoração. Tudo bonitinho, ó. Tá? Só que agora, aqui, ó, o 100... ele tem raiz exata. Aqui, ó, o 100, ele tem raiz exata. Ó, o 100, onde está passando a setinha aqui, ó. Se ele tem raiz exata, ele tem mais e ele tem menos. Por quê? Porque equação do segundo grau, você admite sempre dois resultados. Tá? Então, mais e menos, ó. Então, primeiro você faz toda a continha com mais, aí depois você vem e faz toda a continha com o menos. Achou a solução. Mesma coisa foi feita nesse último exemplo aqui, tá? Tenho raiz do 4, tenho raiz do 9, tá? Faço a fatoração, só que agora o B, ó o B, onde está passando a setinha lá, o B agora ele é negativo, ó. O 2 é expoente, o inverso de expoente, ó a raiz, tá? Tiro a raiz de 36, sei que tem raiz exata, então ela admite mais e menos, ó lá, mais e menos. Tá? Então, eu tenho primeiro o resultado com menos, e embaixo, depois o resultado, primeiro o resultado com mais aqui, né? E lá embaixo, depois o resultado com menos. E resolvo as continhas. Gente, até aí, alguma dúvida? Eu sei que eu estou falando meio rápido, porque a gente tem tanta coisa para ver. Alguma dúvida? Não, não, não. Então, vamos para o de baixo. Agora, a gente chegou onde a gente, os mais importantes. Ó, método de completar o quadrado, está lá na página 18. Tá? Então, gente, nessa primeira parte aqui, ó, vou voltar novamente, porque eu não tenho apostila, eu fico meio perdida. Nessa primeira parte aqui, eu acho que vocês têm aí, demonstrem seus conhecimentos, tá? Que são exercícios só para vocês fazerem essa primeira parte que a gente fez aqui, ó. Só a primeira parte, só isso aqui, lá não demonstra seus conhecimentos. Deve ser página 17, 18, 16 e 17, 16, tá? Aí você vem para cá agora, tá? Aí aqui, a gente tem aí... Gente, eu vou ter que travar a tela, porque o pessoal tá... Espera só um pouquinho, não tem jeito. Ô, meu pai. Incrível. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém tá me perguntando alguma coisa? Deixa eu ver. Espera aí só um pouquinho, gente. E quando a raiz não é exata? Nós vamos ver agora, Fê. O áudio tá falhando muito. Pois é, não sei por quê. Tá falhando, gente. Não consegui saber ainda por que esse delito desse áudio tá falhando. Mas lá na hora lá que vai estar gravada lá no Moodle de vocês, provavelmente não vai falhar, tá? Porque eles gravam direto lá no sisteminha. Foi alterado para missão externa. Que será utilizado agora. Ó, pronto. Estão me ouvindo aí? Estão, né? Então, mas só uma vez dá para treinar só. Ah, tá. Gente, então vamos lá. Vamos lá, porque eu não quero atrapalhar vocês, quero deixar vocês livres o mais rápido possível, que eu sei que é chato, tá? Vamos pro próximo. O próximo, ó, o pessoal que quer prestar um vestibular mais requintado, um vestibular mais pesado, um vestibular federal,
a gente entrou aqui nesse método que é o método de completar quadrado. Esse aqui não é um método usado frequentemente, tá? Então, ele é um método que ele não aparece sempre, tá? Alguns livros ele aparece, outros livros não. Na internet tem alguma coisa dele, mas não é muito, tá? Então, esse tipo de método aqui são métodos que eles foram inventados antes de Bhaskara, tá? Então, antes de Bhaskara, se usava esse método de completar quadrado. Tá? Por quê? Porque não tinha Bhaskara. Na verdade, o Bhaskara ele veio para facilitar toda a nossa vida em relação à equação do segundo grau. Tá? Mas, quando você faz uma prova, e é uma prova dissertativa, algum vestibular, alguma coisa que é dissertativo, geralmente eles trazem esse método de completar quadrado, tá? Eles pedem para o aluno resolver através desse método. Então, agora, se vocês tiverem dúvida, pergunta, tá? Olha só, primeira coisa, a gente tem que saber quem é quem. Então, a gente vai pôr assim, quer ver? E isso é treino, você tem que treinar, senão você não aprende, tá? Ó, eu tenho, na equação de segundo grau, eu tenho sempre 3 valores, tá? 3 fatores. Eu tenho o A ao quadrado, eu tenho o B e eu tenho o C, tá? Então, eu preciso representar esses 3 valores em letras, ou seja, símbolos. Então, o A, ele vai ser representado como um quadrado, ó. O A vai ser representado por um quadrado. Ó lá, esse é o A, tá? Isso aqui vai ser o A. O A é o x ao quadrado. Então, eu sei que aqui é x e aqui é x. Esse é o desenho do A, tá? Agora, olha o B. Olha o B. O B, ele vai ser representado por esse símbolo. Ó o B. Então, eu sei que esse lado do B vai valer x, ó. E esse ladinho aqui do B vai valer 1. Ó, tá vendo? 1 de unidade. Tá? Então, aqui dentro, se eu fosse olhar a área aqui desse B, eu ia ter um x. Olha lá, 1 vezes x, 1x. Por isso que a gente aprende, lembra que quando eu logo conheci vocês, eu falei, não, vamos aprender a multiplicação do quadrado, por causa desses métodos. Vocês vão perceber que muitas vezes vocês vão começar a voltar nesses métodos do quadrado. Então, x vezes x, x ao quadrado, que é o A, olha lá. Depois o B, eu tenho x e tenho 1. Aí depois eu tenho o elemento C, ó, elemento C. O elemento C é sempre um número sozinho, então ele é representado pelo número unitário, pelo quadradinho unitário. É 1 aqui e 1 aqui. Então, essa área do quadradinho, ela vale 1. Esses são os 3 símbolos que eu tenho para se usar para o método de completar o quadrado. Então, olha só. Aqui embaixo a gente tem a equação, a primeira equação. Você olha a equação e você já percebe que ela não é um quadrado perfeito, tá? Você sabe que aqui você tem raiz. Olha lá, você tem raiz. Só que aqui, ó, você não tem raiz, além de ser um número negativo, ou seja, vai virar um radicando negativo. É nulo isso daí. Então, quer dizer que isso aí não é um trinômio do quadrado perfeito. O que você vai fazer? Você vai ter que transformar essa equação num trinômio do quadrado perfeito. Você vai fazer uma transformação disso aí. Então, primeira coisa, eu vou isolar esse número que não é um trinômio do quadrado perfeito, que dificulta a vida. Então, você vai fazer assim. Ó, x ao quadrado mais 4x. Vou isolar esse aqui, ó. Ó, vai ser igual a menos 5, ou seja, mais 5, perdão, mais 5. Pronto, isolei. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou representar eles em figuras. Eu sei que aqui eu tenho só um x ao quadrado, então eu tenho um quadradinho desse aqui, ó. Então, vem aqui e vou desenhar ele aqui. Eu tenho um quadradinho, ó, um quadradinho só. Esse quadrado é o x ao quadrado. Olha lá. Agora eu preciso do 4x. 4x. Então, eu preciso representar 4x. Eu sei que cada barrinha dessa aqui vale 1x. Então, eu preciso de 4 barrinhas dessa aqui para ser o 4x. Então, eu venho aqui e coloco. A posição que você vai colocar a barrinha é você que decide. Eu coloco sempre na mesma posição, para não ter erro. Porque, às vezes, na hora de resolver, você não consegue encaixar os desenhos das barrinhas. Então, eu sempre coloco assim, ó. Vamos supor, eu preciso de 4x. Se eu colocar uma barrinha aqui, outra barrinha,
outra e outra. Olha o que vai acontecer. Eu ainda continuo num retângulo. Ó, transformei o quadrado num retângulo. Pode ver, ele virou um retângulo. O objetivo não é esse. O objetivo é transformar em quadrado. Então, a posição das barrinhas, elas estão erradas. Eu não posso ter a posição assim. Então, quer dizer que essas duas barrinhas aqui, ó, eu vou posicionar elas em outro lugar. Quer ver? Deixa eu fazer mais bonitinho. Vou posicionar elas em outro, sempre tentando formar um quadrado. O objetivo é formar o quadrado. Aí eu venho aqui, vou pôr uma aqui. Ó, eu sempre faço assim. Aqui. Aí aqui eu vou pôr mais duas. Ó, mais duas. Pronto. Tá? Tem gente que espalha essas barrinhas, põe uma aqui, outra lá, outra lá. É com vocês. Eu faço assim porque eu acho que é mais fácil assim, tá? Então, o x ao quadrado tá aqui, olha lá. Depois 4x, 1, 2, 3, 4, tá aqui. Agora, o que que acontece? Você fala, nossa, professor, e esse espaço que tá aqui? Agora é o segredo. Isso aqui se chama completar o quadrado. Então, na verdade, o que que a gente tem que fazer nessa matéria? Completar sempre esse espaço que falta aqui, ó. Eu preciso completar esse espaço que falta. Por isso se chama completar o quadrado. Aí você fala, nossa, professor, mas e esse 5 aqui? Esse 5 ele foi isolado, ele fica ali, porque ele não serve para a gente nesse momento, tá? Então, ele fica ali sozinho. Então, agora eu vou completar o quadrado. Ó, completar com quem? Com o C. Por quê? Porque o A já foi, o B já foi, tá vendo que o B já foi, agora falta o C. Então, agora eu vou completar com o C, ó. O C, o quadradinho é quadradinho unitário. Então, eu tenho um quadradinho, aí eu tenho mais outro quadradinho, mais outro aqui, ó, e mais outro aqui, ó lá. Completei o que faltava, ó, tá? E aí eu observo a figura e eu vejo que ela é um quadrado, tá? Agora eu vou colocar ela escrita em álgebra. Vou colocar na escrita em álgebra. Eu tenho x ao quadrado, ó, tá aqui. Mais 4x, ó, 1, 2, 3, 4, 4x. Só que agora eu acrescentei quadrados. Eu acrescentei 1, 2, 3 e 4. Olha lá, 4. Eu acrescentei ele, ó. Ou seja, eu fiz a montagem de um quadrado perfeito. Ó, se eu analisar, eu sei que esse tem raiz, que é x, e eu sei que esse aqui também tem raiz, que é 2. Tá? Então, fiz a transformação dele. Agora, o que que eu faço? Eu vou pegar essa transformação e vou levar para a minha equação. Levo para lá. Então, vamos levar para lá agora. Olha o que que vai acontecer agora aqui. Eu tenho o x ao quadrado, que não mudou, mais o 4x, ó, que não mudou. Pode ver, x ao quadrado mais 4x. Ó, aqui, ó, x ao quadrado mais 4x. Só que agora foi acrescentado esse 4 aqui, ó, que veio aonde? Do quadrado, ó. Ele veio daqui, tá? Na hora de completar o quadrado. Então, mais 4. Então, agora eu venho aqui e vou acrescentar ele, ó. Mais 4. Igual a 5. Também preciso acrescentar mais 4. Lembra que a equação, se acrescenta de um lado, tem que acrescentar do outro. Então, mais 4 aqui, ó. Ó, acrescentei dos dois lados. Se é equação, ó, o sinal de igualdade, é equação. Se eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Se acrescentei 4 desse, acrescento 4 do outro lado. Pronto. Agora, vamos montar os valores, para ver se a gente consegue resolver. X ao quadrado, mais 4x, mais 4, igual. 5 mais 4, 9. Ó, agora vamos analisar se a gente tem um quadrado perfeito. Bom, se a gente consegue resolver. Aí vem aqui, x ao quadrado, eu tenho a raiz de x ao quadrado. Ó, eu sei que é x. Depois, analiso o 4. 4 tem raiz exata, que é o 2. Ó o sinal do mais. Continua aqui, ó, que é o do bezinho. Ó, sinal de fatoração, eleva ao quadrado, igual a 9. Ó, então, x mais 2 igual. O 2, que é expoente, ele vira raiz, que é o inverso, 9. X mais 2
vai ser igual a mais e menos raiz quadrada de 9, que é 3. Agora eu tenho os dois resultados. Primeiro resultado, x mais 2 igual a mais 3. Olha lá, tenho dois sinaizinhos. Deixa eu circular aqui, ó. Tenho dois sinaizinhos, esse e esse. Então, significa que eu vou ter dois resultados, tá? Então, x vai ser igual a 3 menos 2. X vai ser igual a 1. Esse é o primeiro. Agora, eu vou para o segundo resultado. X mais 2 igual a menos 3. Olha ele aqui, ó. Então, x vai ser igual a menos 3 com menos 2. X vai ser igual a menos 5. Então, solução menos, cadê a solução? 1 e menos 5. Essa é a solução do exercício, ou seja, de completar quadrados. Então, eu faço esse método de completar quadrados toda vez que eu não tenho um quadrado perfeito. Olha lá, volta aqui, ó. Olha ele aqui. Tá vendo? Esse 5 aqui, ele impede que eu tenha um quadrado perfeito. Então, eu faço todo esse processo de completar quadrados para transformar essa equação, que não era um trinômio do quadrado perfeito, em um trinômio do quadrado perfeito. Aquela já foi transformada, tá vendo? E agora sim, ela é um trinômio do quadrado perfeito, e aí eu consigo resolver iguais os exercícios anteriores. Certo? Até aí? Ó, aqui, ó, um outro exemplo, ó. Esse aqui é típico, tá? Não vou apagar nada. Você fala, professora, eu estou copiando. Não vou apagar nada. Depois lá no Moodle vai estar lá para vocês, porque eles estão gravando, tá? Então, esse aqui é um outro exemplo. Eu não sei se esse tem aí resolvido ou se não tem. Não dá para eu saber agora, tá? Então, novamente, aí você olha e fala, nossa, professora, mas esse aí, ó, ele é um trinômio do quadrado perfeito. Porque olha só, eu tenho A e tenho B. Ou melhor, desculpa, eu tenho A e tenho C. Quer ver? Aqui, ó, nesse caso aqui que a gente está falando agora, vou mudar a cor da caneta. Gente, quem quiser me perguntar alguma coisa, por favor, tá? A prof está falando mais rapidinho por causa do nosso horário. Então, eu tenho aqui x ao quadrado mais 6x menos 16 igual a zero. Você fala, opa, aqui é trinômio do quadrado perfeito, ó. Ó lá, raiz quadrada de x ao quadrado eu tenho que é x, ó. Raiz quadrada de 16 eu tenho que é 4. Opa, você não tem não. Olha aqui, ele é um número negativo, ó. Ele é negativo. Então, ele não é um trinômio do quadrado perfeito. Ele seria se aqui fosse mais 16, não é menos 16. Então, ele não é. Então, esse processo, ele também precisa passar por transformação por causa desse aqui, ó. Tá? Então, vamos novamente. Eu vou isolar esse termo, que é o termo que está me atrapalhando. Então, x ao quadrado mais 6x, ó, isola. Ó lá, vai para lá, ó. Pronto. Tá vendo? Sempre isola. Isolou. Agora, o que você faz? Os quadrados. Nossa, professor, mas vai desenhar. Gente, ó, eu conheço alunos lá onde eu dou aula, lá do cursinho, lá, que assim, eles desenham quadrado até hoje. Eles fazem tudo desenhando os quadradinhos, tá? Então, tem aluno que prefere. Então, cada um encontra a sua maneira de fazer aí. Então, x ao quadrado, eu vou representar no quadrado, ó. Pronto, fiz um quadradinho menos meia boca aqui. X ao quadrado, ó lá. Tá aqui, ó. Esse é o x ao quadrado. Agora, eu preciso de 6x. Então, já sabe, o x, o 6x é a coluninha em pé, são os retângulos. Então, eu preciso de 6. Lembrando, eu coloco tudo na mesma direção. Ó, 1, 2, 3. Aí, eu venho aqui e coloco as outras 3. 1, 2, 3. Ó lá, já usei o 6x. Agora é a hora, ó, completar os quadrados. Você fala, nossa, professor, e o 16? O 16 fica quieto no canto dele lá, você não vai mexer nele. Você tem que se ligar aqui primeiro, depois que você vai para lá, ó, tá? Preciso completar os quadrados. Aí você volta lá. Vamos completar os quadradinhos. Então, ó, lembrando que agora é o valor de 100, então é um valor unitário. Ó, 1, 2, ó.
valor unitário. Porque na equação do segundo grau, você sempre tem valor de A, valor de B e valor de C. Então, agora é o valor de C que são os unitários. Olha lá, completei o quadrado. Pode ver, ele virou um quadradinho, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer a conta. Eu tenho x ao quadrado, ó, tá aqui, pronto. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6x, que era o que você já tinha, ó, que é esse 6x aqui. E agora é o número que eu usei para completar os quadrados. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu usei 9 quadradinhos unitários, mais 9, ó. Então, esse aqui foi acrescentado, esse aqui, ó. Então, é esse que eu tenho que acrescentar lá na equação. Então, vamos voltar lá na equação. X ao quadrado mais 6x, ó, agora eu acrescentei o mais 9. Mais 9, ó. Então, igual, ó, 16 e acrescento mais 9. Tem que acrescentar sempre dos dois lados, porque eu tenho uma equação. Pronto. Então, eu tenho agora x ao quadrado mais 6x mais 9 igual 16 mais 9, 25. Parou aí. A hora que você parou aí você analisa para ver se você conseguiu realmente transformar ele num quadrado perfeito. Se você não conseguiu transformar ele num quadrado perfeito, significa que você fez coisa errada lá em cima na hora de preencher os quadradinhos. Aí você vem aqui, analisa para ver se está tudo certo. Raiz quadrada de x ao quadrado, você tem que é x, ó. Raiz quadrada do número 9, você tem que é 3. Olha lá, agora tá tudo bonitinho. O sinal do B, ó, entre eles. Fecha, fecha, ao quadrado igual a 25. Pronto. Então, x mais 3 vai ser igual a raiz quadrada de 25. X vai ser igual... Deixa eu pôr o 3 aqui que eu pulei. Pronto. X mais 3 vai ser igual a mais e menos 5. Agora, os dois resultados. X mais 3, que é igual mais 5. X vai ser igual a 5 menos 3. X é igual a 2. E o outro resultado, x mais 3, que é igual a menos 5. X vai ser igual a menos 5 com menos 3. X vai ser igual menos... Deixa eu pôr... Ih, peraí. Deixa eu pôr aqui embaixo. X vai ser igual... Deixa eu apagar aqui, peraí que acabou a folha aqui. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Cadê? Deixa eu apagar. Então, deixa eu apagar esse x aqui também, senão não vai entender. Pronto, vou fazer aqui do lado, ó. X é igual a menos 8. Solução do exercício, menos 8 e 2. Esse é o método do quadrado, tá? É um método que pela literatura aí, né, ele existe muito, muito antes de Cristo, tá? Então, vou voltar, ó. Vamos lá, rapidinho, rapidinho, para a gente ir para o último método. Lembrando, primeira coisa, olho para ver se é um trinômio do quadrado perfeito. Não é do trinômio do quadrado perfeito, eu tenho dois métodos para resolver. Um deles é o método do quadrado, que é esse daí, tá? Professora, mas se eu souber Bhaskara, faço por Bhaskara? Óbvio que faz por Bhaskara. Você só faz por esse método quando o exercício te pedir para fazer por esse método. Você está fazendo uma prova e ele fala assim, olha, eu quero que você resolva através do método do quadrado. Aí não tem jeito. Aí você tem que ir para isso daí. Agora, se ele só escreve resolva, se ele te dá uma situação, um problema, onde ele te dá lá, vou construir tal coisa, vou fazer tal coisa, tal, tal, tal e tal, tal, não precisa fazer pelo método quadrado, tá? Esse método só é utilizado quando ele é indicado, quando eles pedem para você usar, tá? Então, eu sei que eu tenho um trinômio que não é quadrado,
tá? Eu preciso transformar ele em um trinômio quadrado. Então, esse método, o que que ele faz? Ele faz essa transformação. Ele pega essa equação que não é um quadrado perfeito e transforma ela em um quadrado que é perfeito, tá? E aí terminou. Agora nós vamos para o último, que já está dando o nosso horário. Por último, esse aqui é conhecidíssimo, tá? Al-Khwarizmi, eu não sei ler esse nome aí não, tá? Ó, vamos para esse aqui que é rapidinho. Olha esse método aqui. Também é um quadrado do trinômio que não é perfeito. Ele não é perfeito porque esse 24 aqui, ele não tem raiz. Tá? Gente, vamos fazer assim? Vamos deixar isso aqui para quarta. Eu acho melhor, porque senão a gente vai estar correndo muito. E aí pode ser que vocês não... Quer ver? Espera aí um pouquinho. Eu acho mais fácil. Gente, é assim, ó. Nós vamos deixar aquela parte do alcarismo, não sei falar direito. Estou tentando ler aqui para ver se eu tenho. É assim, nós vamos deixar ele para nossa próxima, para quarta-feira, tá? Por quê? Porque a gente percebe que a gente tem que correr muito por causa do horário, ó, já são 11 horas e vocês precisam estar em outra live. Então, assim, não façam nada agora, espera a quarta-feira, dá uma olhada nos exercícios, refaça os exercícios lá. Então, assim, e segura para quarta-feira. E lá na quarta-feira, a gente tira as dúvidas da parte dos exercícios lá, é mais fácil, tá? E hoje à tarde eu vou mandar para vocês o resultado da segunda semana, tá? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Arthur, alguma pergunta? Fala oi para a prof. Arthur, Oi, Sora, tô aqui. agora sim. Gente, alguma pergunta? Alguma pergunta até aí? Não, Não, Sora. não. Meus amores, então quarta-feira a gente se vê, tá? E aí eu vou mandar à tarde para vocês o resultado. Vocês querem que mande com a nota de todo mundo? Ou vocês não querem que os outros vejam a nota? Ah, não, pode falar. Porque tem aluno que tá lá, tem sala que não quer que o colega veja a nota dos acertos. Ai, tanto faz. Então eu vou mandar para vocês. À tarde eu já Tá tô bom. mandando. Tá bom, gente? Ó, beijos, fiquem com Deus. Beijo, Beijo, Sora. Sora. Tchau. Tchau. Tchau.